Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, o qual diz a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem pode dizer amém? Pode tomar o seu assento. Glória ao nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder testificar das bênçãos de Deus e das maravilhas do Senhor. Acabamos de ler um texto sagrado, e esse texto, ele vai registrar a dificuldade que uma serva de Deus estava enfrentando. A dificuldade que ela estava enfrentando nos chama muito a atenção. A Bíblia está dizendo aqui que tinha um homem que temia a Deus, que servia a Deus. E este homem, ele era servo do profeta Eliseu. O profeta, aquele que estava responsável para realizar a obra do Senhor. Homem que tinha depósito com Deus. O profeta Eliseu, ele tinha depósito com Deus. O profeta Eliseu, ele tinha crédito no céu. O profeta Eliseu tinha o respeito daqueles que estavam ao seu lado. Meus amados e queridos irmãos, aqui nós vamos encontrar o profeta, a mulher, os seus filhos, o credor e o testemunho de um crente que já não estava mais sobre a face da terra. Repito, o profeta, a viúva, os seus 2 filhos, o credor e o testemunho de um crente que já não estava mais na terra. Eu quero iniciar esta reflexão da palavra de Deus, dizendo aos irmãos que nós temos que entender que nem todo mundo, nem todos conseguem comprar algo à vista, nem todos têm condições de chegar numa loja, chegar num comércio, chegar numa concessionária, seja onde for, e comprar algo à vista. Nem todos têm. Por que eu estou dizendo isso? Ter a dívida não é pecado. Ter a dívida não é errado. Pecado é ter dívida e não pagar.
Pecado é ter a dívida e fingir que não existe a dívida. Mas a Bíblia diz que os nossos dias, os nossos tempos, eles estão na mão do Deus Todo-Poderoso. Quando este homem estava em vida, eu tenho convicção pelo texto que nós lemos, que ele era um homem honesto, ele era um homem sincero, ele era um homem de palavra, ele era um homem de oração, ele era um homem que tinha prazer nas coisas de Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, a morte vem, e nós não sabemos o dia da morte, nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Deus Todo-Poderoso. E este homem, então, diz a Bíblia que ele parte desta vida, ele parte desta terra, e agora tinha uma dívida a ser paga. Esses dias eu estava conversando com uma família que perdeu um ente querido. Este ente querido tinha um empréstimo bancário. Quando ele partiu, a esposa, a filha, foi até o banco, conversou com o gerente, e o gerente disse: aqui existe uma dívida, mas se ele faleceu, a dívida está quitada. A senhora não tem mais dívida com o banco. E essa irmã, com a filha, saiu daquele lugar, dizendo: o meu esposo partiu para a eternidade. Estou voltando para casa e a dívida do empréstimo está sanada. Voltou para casa, glorificou a Deus, porque sentiu um certo alívio. Mas na época do profeta Eliseu, quando alguém deixava uma dívida, os seus filhos poderiam ser levados como servos, por parte do pagamento. Era o que estava acontecendo com esta irmã. Eu não sei o nome desta irmã. A Bíblia não fala o nome desta crente, mas uma coisa eu sei, ela sabia aonde recorrer no momento de dificuldade. Ela tinha um pastor, ela tinha um líder, e ela sabia que se ela chegasse diante do líder, ela receberia uma palavra de direcionamento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A primeira coisa que eu vejo aqui é uma crente que reconhecia que tinha um líder, que tinha um pastor, que poderia chegar diante dele e receber uma palavra de conforto, uma palavra de direcionamento, uma palavra de vitória, e o nome do Senhor é glorificado. Diz a Bíblia Sagrada que esta mulher, ela vai até o profeta Eliseu, o homem que tinha crédito com Deus. E ela diz: profeta Eliseu, o meu marido, teu servo, aquele que andava junto com o profeta ia fazer uma visita, ele estava junto. O profeta ia para a oração, ele estava junto. O profeta ia para o culto, ele estava junto. Era um homem ativo nas coisas de Deus. E ela diz: o meu marido, teu servo, morreu, não existe mais, sou agora viúva. E ela vai dizer: e tu sabes, oh, coisa linda, irmãos, e tu sabes que o teu servo era temente a Deus, confiava em Deus, andava na presença de Deus, olhava para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu sabes que ele era um crente fiel. Aleluia. Eu paro e fico analisando como é maravilhoso alguém que parte desta terra e deixa um testemunho de que era crente de verdade. Era um crente fiel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ela vai ao profeta e ela é taxativa, ela é direta em dizer: o meu marido, ele tinha testemunho, profeta. O meu marido era crente de verdade, mas ele partiu para a eternidade. E agora veio o credor. E sabe o que eles querem fazer? Levar os meus filhos para serem servos. Estou a ponto de perder os meus filhos.
Estou a ponto de não ter mais os meus 2 filhos na minha casa. Aí o homem de Deus, ele vai e diz a ela: que te hei de eu fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que você está precisando? O que é que você espera que eu fale para você? O que eu posso fazer? E ele vai e diz: declara-me o que é que tens em casa. Como é que está a tua casa, meu irmão? Como é que está a tua casa, minha irmã? Como é que está lá o nosso ambiente? Será que tem alguma coisa lá que agrada ao Deus Todo-Poderoso? O que é que tens em casa? Declara-me. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tem gente que pensa que não tem e tem. Tem gente que pensa que tem e não tem. Aquela mulher dizia: eu não tenho nada. Tem sim. Ela tinha algo valioso. O azeite na época dela era algo valioso. Ela tinha pouco, mas tinha. O importante é você ter alguma coisa. O importante é você saber que Deus vai olhar para você e você tem algo na tua casa. Do pouco Deus fará muito. O nosso Deus é perito em realizar maravilhas na vida de crente fiel. Aleluia! Eu estou sentindo graça aqui, irmãos. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para dizer para você: Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação, e você vai dar um culto de ação de graça. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu. Porque tem vitória chegando para crente nesta noite. Tem vitória chegando para crente neste lugar. Se eu fosse você, eu abria esta boca abençoada e glorificava Ele, porque tem vitória para crente. Nerabai conde que nasceu de ras. Do irro derimaçou de caia labaçu. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A presença dele é muito forte nesta casa de oração. Aleluia. O profeta vai e diz: o que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A receita o profeta já tinha. O direcionamento o profeta já tinha. Ele olhou para aquela crente, reconhecendo o esposo que havia falecido, que era crente, era obediente. Diz: eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Tu não vai morrer nesta situação, não. Tu não vai perder os teus 2 filhos, não. Eu tenho uma palavra para a tua vida nesta hora. Qual é, profeta? Você tem vizinhos? Ai, 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 xarabacou de rabaçu. Você tem vizinhos? Você tem comunhão com os teus vizinhos? Porque tem crente que é nariz empinado, irmãos. Tem crente que é nariz empinado. Tem crente que é arrogante. Tem crente que pensa que ele é o único, não. Eliseu foi o sucessor de um grande homem de Deus, o profeta Elias. O homem que orou e fogo desceu do céu. O homem que estava com a agenda cheia. Se fosse perguntando nos dias de hoje, Elias não tinha quase dia, a sua agenda era completa. Mas um dia ele chegou para Deus e pensou que era só ele.
Ele disse, só eu restei. Não, Elias, você está enganado. Você está enganado, Elias. Ainda tem o remanescente. Ainda tem 7.000 que não se curvou. Tem 7.000 que não se dobrou. Crente precisa, aleluia, ser comunicativo. Crente precisa ter o brilho no rosto. Jesus era comunicativo. Jesus, ele era comunicativo. Aleluia. Foi criticado por ser comunicativo. Foi criticado por entrar na casa de pecador. Mas aonde ele entrava, o milagre acontecia. Tem crente que não tem amizade nenhuma. Profeta diz, você tem vizinho? Tenho. Então você vai nos teus vizinhos e pede vasos vazios. Aleluia. E não quero que você pede poucos, não. Peça muitos vasos. O teu milagre é do tamanho da tua fé. O milagre que Deus vai fazer na tua vida é do tamanho da tua fé. Pode pedir bastante vaso. Você não vai mendigar. Ai, 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 ai. Araico derimassou de ras. Ai, tarabassou de caia labaçu. Ai, oriaçou kenai. Derimassou. Aleluia. Aquela mulher então sai com seus filhos. E ela começa a ir aos seus vizinhos. Parece que eu vejo, irmãos, bater. Vizinho sai lá fora, diz, quem é? A viúva. Mas é a crente, não é? É a crente. Está precisando de alguma coisa? Só vaso vazio, tem? Não quero arroz, não quero feijão, não quero óleo, não quero açúcar, não quero café, eu quero vaso vazio. Deus vai encher, Deus vai encher, Deus vai encher. Aleluia, aleluia. Tem milagre aqui nesta noite, igreja. Tem milagre neste lugar, nesta noite. Enquanto você adora aqui, Jesus está fazendo maravilha lá. Jesus está abrindo a porta. Jesus está realizando maravilhas. A mulher chega. Primeiro vizinho. Ah, crente tem comunhão. Essa crente quando passa aqui, ela diz assim, Shalom Adonai. Ela é comunicativa, ela cumprimenta. Chegou na primeira, vem vaso. Segunda porta, abriu, vaso. A terceira, vaso. A casa encheu de vaso. Aleluia, vaso vazio. Aleluia. É tão bom quando o Senhor nos enche, né, irmãos? Porque tem gente que é tão cheio, que parece que não precisa mais de Jesus encher ele. Ele tem tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele faz tudo. Não, eu não sou nada, ele é tudo. Eu não faço, ele faz. Eu não posso, ele pode. Eu não... Ai, arabaçou de ras. Irimacharabacalabaçu. Deixa eu te dizer uma coisa, ele está caminhando em nosso meio nesta noite. Ele caminha aí na galeria, viu? Caminha aí. Ele caminha no nosso meio aqui embaixo, e no púlpito, no altar. Jesus caminha nesta noite em nosso meio. Aleluia. E o profeta diz, depois que você tiver os vasos, vai, não é? Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos. E vai colocando à parte o que tiver cheio. Olha, ele não disse pela metade.
Ele não disse um quarto, ele disse, olha, vai colocando aquele que tiver cheio. E ela obedeceu. Ela fez conforme o profeta ordenou. Conforme o seu pastor ordenou. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles começaram a trazer os vasos. A função dos filhos, levar os vasos. Cheio? Não, vazio. A função dela, pegar aquele pouquinho que ela tinha e começar a despejar no vaso vazio. Trabalhar de Deus você não entende. Não queira entender Deus. Milagre não se explica. Milagre se recebe. Eu repito, milagre não se explica. Milagre recebe. E os filhos foram trazendo. E ela fazendo o papel de encher os vasos. Sucedeu, diz o texto, que cheio que foram os vasos, ela volta e diz para os filhos, ô meu filho, traz mais um vaso aqui. Traz mais um vaso. Parece que eu vejo a mulher andando dentro do quarto e vendo aqueles vasos cheios de azeite. Parece que eu vejo, irmãos, ela glorificando a Deus. Parece que eu vejo ela saltando de alegria. Parece que eu vejo ela levantando a mão para o céu. E disse, Deus honra crente fiel. Deus honra crente de verdade. Deus honra crente que não tem vergonha do evangelho. Deus honra crente que abre a boca e glorifica o seu nome. O meu Deus é Deus de maravilha. O moço disse para a mãe, não há mais vaso. O seu milagre é do tamanho da tua fé, é do tamanho do teu esforço, é do tamanho da tua dedicação. Eu tenho vivenciado o milagre de Deus. Quem é o segundo aqui que tem vivenciado? Eu tenho vivenciado o milagre de Deus. O azeite, diz a Bíblia, que quando todos os vasos foram cheios, o azeite ele não acabou. Ele simplesmente parou. E eu quero concluir aqui, irmãos, esta reflexão da palavra de Deus, dizendo aos irmãos que eu aprendo uma lição aqui muito forte com esta mulher. Muito forte. Porque tem muita gente que quando está passando por um problema, ela procura o seu líder. Quando está passando por uma dificuldade, ela procura o seu líder. O que eu posso fazer? Ora por mim. Dá uma palavra para mim. Coloque a igreja em oração pela minha vida. E o pastor, que é pastor, ele coloca a igreja em oração por mim. Ele me dá uma palavra. Ele impõe as mãos sobre mim. Unge a minha cabeça. Me manda de volta. E eu saio confiante que eu vou receber a vitória e realmente recebo. E quantos que quando recebe a bênção, senta no sofá, estica a perna, pede uma Coca-Cola gelada, pede um lanche e começa, a bênção chegou. A bênção chegou na minha casa. E não se lembra que quando estava na dificuldade, foi até o seu líder. Esta mulher, quando ela recebeu a bênção, ela voltou lá para o profeta. Disse, olha, está tudo do jeito que o Senhor ordenou. Aconteceu do jeito que o Senhor falou. O que ele vai dizer aqui? Vai, vende o azeite,
paga a tua dívida e vivei do resto. Ou seja, ele disse, você vai viver mais um mês, mais 2 meses, mais um ano. Não, a sua vida daqui para frente vai ser com azeite. Você vai viver do azeite, você vai ser negociante do azeite. Vivei do resto, daqui para frente você vai viver, aleluia, você vai ser uma comerciante de azeite. Agora, para eu concluir, irmãos, eu fico pensando e imaginando, o credor ficou de voltar. Parece-me que já contavam com a vitória. Vamos voltar na casa da viúva lá. Chegou o dia de acerto de conta. Vamos voltar na casa daquela crente lá. É o dia do acerto de conta. Parece que eu viajo para lá. Ele chamando no portão, na porta. E a viúva diz, filho, estou conjecturando. Dá uma olhadinha lá quem está chamando. Aí o menino olha e fala, mãe, é o credor. Ele veio buscar a gente. Mas a senhora tem uma surpresa para ele, não tem? Não, eu não. Deus tem uma surpresa. Deus tem uma surpresa. Parece que eu vejo aquela crente, pastores, irmãos, enchendo o peito, enchendo o pulmão. Saindo agora, eu vou voltar lá. E ele vai saber que nesta casa tem crente de verdade, que tem um Deus que zela, que tem um Deus que guarda, tem um Deus que surpreende. Deus vai te surpreender nessa escola bíblica. Pois não, meu senhor, chegou o dia. Chegou o dia. Qual é o dia? Vim buscar os teus filhos. Sério? Veio buscar? Eu vim buscar, chegou a data. Não, meus filhos não vão com vocês, não. Os meus filhos foi Deus que deu. Eu não vou perder os meus filhos para vocês, não. Os meus filhos são amados desta casa. O meu marido era crente de verdade. Ele partiu, mas Deus, Ele supre as minhas necessidades. Filho, pega lá o que ele precisa lá, o que é direito dele. Quando aquele homem viu, quando o credor viu, não acredito nisso. Não acredita? Não precisa acreditar. É só pegar o que é teu, vai e deixa que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus tem cuidado da minha vida e da sua, Ele tem cuidado. Deus tem cuidado da minha casa e da sua, Ele tem cuidado. Deus tem suprido as minhas necessidades e a sua, Deus tem suprido. Tenha certeza, seja fiel a Ele, porque Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai te desamparar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Para que eu possa concluir, uma certa feita, eu estava tomando um café num certo lugar, um café da manhã, com um pastor, com vários pastores. E tinha um pastor empresário. Esse pastor estava lá presente, me conhecia já antes, e quando ele me viu, ele disse, ô pastor Joel, que prazer te rever, que prazer estar com o senhor aqui. E aí a gente começou a conversar. E ele disse, olha, hoje Deus tem me abençoado de uma forma muito especial. Mas eu passei uma prova muito grande. Eu passei uma prova que eu pensei que não ia aguentar. Mas Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Ele tinha um programa de TV. Ele tinha um programa de TV na época, TV de canal, aqui, dava para assistir, né? Programa de TV, não era esse canal aí aberto, mas era um canal fechado. E ele tinha uma empresa na Lapa, no Alto da Lapa. E tinha uma igreja no Alto da Lapa. Ele disse, pastor Joel, eu passei uma época tão difícil da minha vida, que eu pensei que eu ia morrer. As portas se fecharam. As portas se fecharam. E eu pensei que não tinha mais jeito. Chegou um dia, eu estava na minha casa. Eu estava em casa, ao meio-dia, a campainha tocou. E eu saí, olhei,
vi um mendigo na porta da minha casa. Eu olhei para ele e ele disse assim: eu estou com fome. Ele disse: meu Deus. Entrou para dentro, disse para a esposa: tem um andarilho aí fora. Ele disse que ele está com fome. O que eu faço? Pega a comida e leva para ele. Ele foi encher um prato de comida, levou para aquele mendigo. O mendigo sentou na calçada, à beira do portão, e disse que aquele homem comia, mas comia com gosto, comia com prazer. Terminou, o prato ficou limpo. Entregou o prato e disse: agora vai lá dentro e pega um copo de água gelada para mim, porque agora eu estou com sede. Aí ele foi lá para dentro, encheu um copão de água gelada e levou para o homem lá fora. O homem agradeceu, virou as costas e foi embora. Ele entrou para dentro. 40 minutos depois, a campainha tocou novamente. Ele olhou o mesmo mendigo. Ele disse: mulher, o homem voltou. E ela disse: o que tem? Vai lá ver o que ele quer. Mulher sábia edifica a sua casa. Vai lá ver o que ele quer. Ele voltou lá para fora. E o homem disse: eu quero mais um prato de comida. Mas você já não comeu? Ainda quero mais um prato. Ele voltou, disse para a mulher. O homem disse que é mais um prato de comida. A gente está na prova, o homem está querendo. Enche um prato de comida e leva para ele lá. Enche o prato e leva para ele lá. Ele encheu o prato, levou novamente para aquele mendigo. O mendigo sentou novamente, comeu toda aquela comida e disse para ele: agora o senhor vai lá dentro e me traz mais um copo cheio de água gelada. O homem voltou, o pastor, quase que eu falo o nome do pastor, voltou, pegou mais um copo de água gelada e levou para o homem lá fora. Entregou aquele copo de água gelada para ele. Quando ele terminou, ele levantou e com autoridade ficou em pé e apontou o dedo para o pastor e disse: assim diz o Senhor para ti. A partir de hoje, eu estou mudando a tua história. A partir de hoje, você não passa mais necessidade. O pastor voltou glorificando a Deus. Depois de alguns anos, ele disse: eu sou empresário bem-sucedido. Deus esteve na minha casa e falou comigo. E hoje eu posso cantar o hino da vitória. Olha o milagre de Deus na tua vida. Olha a providência de Deus na tua vida. Olha o agir de Deus na tua vida. Quando você menos esperar, você vai estar hospedando o anjo. E o Senhor, aleluia, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando a sua despensa, abençoando a sua finança, curando as enfermidades. E você glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus está nesta casa. Jesus está neste lugar. E hoje eu saio daqui dizendo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e conhece todos quantos nele confiam. Porque Ele é Deus fiel. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos mais e mais, no nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.